Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Eu Passarinho. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre educação à distância. Mas antes eu gostaria de falar para vocês de educação antes da educação à distância. Eu trabalho na educação há mais de 20 anos e eu lembro que em sala de aula a situação já não estava boa. Não tínhamos atendimento na biblioteca com especialista, era quem estava readaptado, que ficava cuidando. Não tínhamos mais salas de informática. Material, livro didático sempre faltando também. Estava praticamente um caos. Salas superlotadas. Agora, vocês imaginem, estamos em atendimento à distância. De um lado temos professores, outro lado família e alunos, outro lado gestores e do outro lado governo. Esse lado aqui, os pais que estão em casa, tem pais presentes, que sempre foram pais presentes, cuidando da educação do filho, pais ausentes, que sempre tem, ou estão ausentes porque estão trabalhando, ou estão ausentes porque realmente não se preocupam com a educação do filho. Nós temos filhos que não têm a tecnologia necessária para o atendimento online e nós temos aqueles que têm toda a tecnologia necessária. Desse lado aqui nós temos professores que têm a formação, a habilitação necessária, mas que estão em início de carreira. Nós temos professores que já estão há um bom tempo na área e nós temos professores que já estão no final de carreira. Nós temos professores efetivos e ACT, que são contratados temporariamente. Aqueles que estão no início de carreira estão aprendendo ainda a lidar com o professor online, com todo o sistema. Então foram pegos de surpresa. Os que já estão há um bom tempo e que têm mais experiência também têm que saber lidar com o Classroom, que é um programa novo, que é um sistema novo. Os que já estão no final da carreira têm um pouco de dificuldade pela idade avançada de lidar com as tecnologias. Então, imaginem vocês começar essa etapa, que todo mundo foi pego pelo coronavírus, né, para ficar em casa, na quarentena, sabendo que desse lado nós temos uma realidade onde envolve pessoas que têm todo o conforto, alimento, emprego, e nós temos pessoas que não têm emprego, não têm tecnologia, não têm nem energia às vezes, né, energia elétrica. E aí, como passar daqui, desses professores, para cá o conhecimento? Se a gente não sabe o que tem aqui, a realidade. Aí nós temos aqui a gestão que tem que equilibrar tudo isso aqui, porque quem não tem a tecnologia aqui, fica dependendo da gestão aqui, que tem que preparar o material concreto, que seria as cópias, fotocópias, que esse pessoal manda para cá. E aí tem que marcar horário certinho para correr o menor risco possível de contrair o vírus. Aqui está o governo, esse governo que não é esse governo, digo, partidário, esse governo que sempre esteve aqui uma vida inteira, que nunca investiu corretamente na educação, seja na formação desses profissionais, na questão salarial, que a gente sempre está com o salário defasado, né? Seja no ambiente escolar, seja no prédio, no edifício, em tudo. E que agora a gente está se virando nos 30 para que esse pessoal aqui, que são os alunos, consigam ter uma qualidade no conhecimento que recebem em casa. Aí eu pergunto para vocês, o professor que é responsável, que sabe que tem que transmitir o conhecimento, como é que eu, que sou da área da língua portuguesa, vou ensinar os conhecimentos para esse aluno que está em casa? Eu tenho 10 turmas, cada turma tem 40 alunos. Que já na sala já é complicado transmitir esse conhecimento com 40 alunos, que tem, né, 30 e pouco, 40 alunos, que é isso que a gente tem na escola, no estado. Que eu já não consigo fazer isso presencial, imagina fazer isso online. Como é que eu vou fazer isso?
Aí sabe em quem eu pensei? No Paulo Freire, quando ele falava da educação bancária, que você vai enchendo, né, aquele aluno, enchendo de conteúdo ali, colocando conteúdo. Aí eu pergunto, esse conteúdo vai servir para quê? Para quê? Você vai somente, é como um banco, depositando, 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 depositando. Pensei nele, né? Que ele tinha um método totalmente diferente. Quando ele pensava na alfabetização, no ensinar alguém, ele pensava totalmente diferente. Ele não gostava de dizer que era um método, porque não é, a palavra não é dele, método. As pessoas é que utilizam esse termo método, né? Quando ele ficou um tempo no Nordeste, porque ele é do Recife, né? E lá vários estados tinha muito adulto que não era alfabetizado. Vamos supor que ele trabalhava na cana, né? Então ele chegava lá para alfabetizar essas pessoas, esses adultos, e o que ele fazia? Ele pegava as palavras do cotidiano, do trabalho, seja cana, enxada, foice e tal. Ele usava essas palavras para alfabetizar no início. Depois ele pegava o que significava aquela palavra, contextualizava aquela palavra, naquele contexto social deles, e partindo dali ele ia aumentando cada dia mais as palavras para alfabetizar as pessoas. Em 40, 45 dias, ele alfabetizou 300 adultos. E por isso foi chamado de método Paulo Freire. E aí, partindo dali, ele começou a fazer um trabalho, né? Só que em 1964, quando aconteceu o golpe militar, ele foi preso 70 dias. E depois disso ele foi exilado. E ele foi para o Chile. Lá no Chile ele continuou utilizando esse método. E aí ele foi alfabetizando o pessoal da reforma agrária lá. Depois ele foi para os Estados Unidos, deu aula em Howard, né? Fez um monte de coisa, tá? Não só lá, né? Como em outros países. Ele foi para a Suíça, ele trabalhou 10 anos como consultor especial do Departamento de Educação, viajou para vários países de terceiro mundo como consultor educacional e em 1980 ele volta para o Brasil. Aí ele trabalha como secretário lá em São Paulo da Educação, né, quando a Luísa Erundina foi, acho que foi prefeita, né? E aí ele recebeu muitos títulos, mais de 35 títulos de doutor honoris causa, de diversas universidades. Então, assim, ele foi um filósofo e um pedagogo, foi um dos mais reconhecidos do mundo. Do mundo. Querem tirar dele o título de patrono da educação. Vejam só. Vejam só. Um cara que é reconhecido mundialmente. Mas sabe por quê? Porque o intuito dele era alfabetizar os pobres. Isso incomoda muito. Isso incomoda muito. Você ter empatia pelos menos privilegiados incomoda os outros. Não é verdade? Tem gente que se incomoda quando você se preocupa com o outro. Só por isso que tem gente que não gosta do Paulo Freire. Ou vocês acham que tem outro motivo? Porque quem lê Paulo Freire se apaixona. Eu tenho vários livros dele, mas agora eu só achei esse aqui, ó. Pedagogia da Autonomia. Eu usei muito nos meus trabalhos do mestrado, eu usei da minha licenciatura em letras. Estudei muito Paulo Freire. Fiz uma disciplina até do mestrado dele, sabe? Tem muita coisa. O que eu trago para vocês hoje dele é um poema, um texto dele que tem tudo a ver com escola. E eu acho que vale a pena fechar hoje com esse texto. Nós temos que repensar o que nós estamos mandando para casa para esses alunos e o que realmente é significante, o que realmente nós temos que mandar e o que realmente eles têm que aprender para a vida deles. E o que o governo tem que fazer para melhorar na educação, seja para o professor, para a escola, para a família. O governo está ausente
Porque quando vem em cima do laço. Nós estamos à deriva. E eu acho que o professor é um herói. É a classe mais linda que tem. Não é porque eu sou professora. É porque é. Então, eu vou ler para vocês agora o poema dele, tá? A escola. Escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente. O aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, estudar-se, ser feliz. Beijo, meus amores! E até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, acionar o sininho e se quiserem deixar um comentário, ok? Beijo!